Continuando a nossa análise do ambiente, vamos para a segunda parte, o ambiente, do ambiente externo. Nós, na aula anterior, vimos o ambiente geral, né, aquele macroambiente maior. Nós vamos ver agora o setor onde a nossa empresa atua. Se pensarmos somente pela economia, nós tínhamos o macroambiente, a macroeconomia, e agora vamos ver o que eles chamam de microeconomia, né? A relação de um setor, a oferta, a procura, a demanda, né? Análise de um setor. Mas nós vamos mostrar uma análise até criada por um economista, o Michael Porter, que é a análise que tem sido mais utilizada desde 1980 e alguma coisa. Eu já tinha saído da faculdade quando eu aprendi Michael Porter. Então, tá lá aquela lembrança para vocês, né? O ambiente geral que vocês estudaram, né? Segmentaram ele por partes para ver se em algum desses planos, né? Nesses temas, você consegue ver mudanças que possam ocorrer e que essas mudanças possam significar ou ameaça ou uma oportunidade para o ambiente do setor. Então, o ambiente do setor, também conhecido como análise da indústria, eu não gosto desse termo. Eu gosto de ambiente do setor. Eu não consigo enxergar alguém falando da indústria dos seguros. O seguro é um serviço, né? Nem indústria. Né? É complicado essa bagunça que fazem na nossa língua portuguesa. Mas vamos lá. Um setor é um grupo de empresas que atuam com produtos próximos. O setor vinícola em São Roque, eles trabalham num setor conhecido como um pouco maior, o setor de bebidas, né, que é um setor que é dividido em bebidas alcoólicas e não alcoólicas, bebidas naturais, bebidas orgânicas, né, e você pode segmentar o setor do jeito que você quiser. Mas é um setor onde um grupo de empresas que atuam, elas têm similaridade com seus produtos. Né? E obviamente que qualquer ação de uma empresa pode implicar numa reação das demais. A empresa pode influenciar diretamente suas ações e reações competitivas. E eu falo isso até com um caso de alunos meus que lá da Unixul, com quem eu até tive uma tretinha, treta no bom sentido, né? Brigar comigo não vai ser fácil. Mas esses alunos chegaram para mim um belo dia e falaram: ó, professor, nós precisamos que o senhor abone as nossas faltas, porque a gente tem que ir para a nossa pizzaria, nós somos empreendedores. Ah, que legal, tal. E comecei a perguntar, empreendedor, fizeram o curso do Sebrae, o Sebrae ensinou eles um monte de coisa, que a pizza é um detalhe assim que parece simples, né? Mas até importante, que eles tinham que colocar azeitona verde. Eu falei, poxa, mas tudo que vai ao forno, o ideal é azeitona preta. Eles falaram, mas a azeitona preta no mercado ela oscila o preço. E o Sebrae ensina para gente que o nosso cliente vai se identificando com o produto. Se eu ponho
preto. Aí quando sobe o preço eu ponho verde, isso vai dar problema. Ou se eu coloco lá 8 azeitonas, uma em cada dos possíveis pedaços, e de repente quando sobe o preço eu coloco uma só no meio também. Enfim, o Sebrae ensinou um monte de coisas para eles. E eles abriram a pizzaria com qualidades, mussarela boa, ensinaram de comprar uma boa mussarela e tal. E eles chegaram até, pela qualidade deles, vencer a concorrência. E lá naquele bairro, na região mais ou menos de São Miguel Paulista, eles disseram para mim que os vizinhos que tinham o delivery fecharam. Eu falei, poxa, vocês estão ganhando o mercado, né? Oh, legal, que bacana, né? E aí eles falaram para mim que precisava, então por isso tal. E eu falei assim, mas transfira o curso para de manhã. Não, mas de manhã a gente trabalha. Eu falei, como assim trabalha? Não, é que a pizzaria não nos dá lucro ainda, não atingiu o ponto de equilíbrio. Eu olhei para os dois com uma cara que vocês não podem imaginar como ela ficou e falei, vocês quebraram os concorrentes, possivelmente o preço de vocês mais baixo, né? O nosso preço é bom. E quebraram os concorrentes e não estão tendo lucro. E vocês acham que são empreendedores? Quem falou para vocês que não, porque nós fizemos o curso do Sebrae. Eu falei, olha, eu vou conversar com o diretor, mas eu acho que vocês não podem sair com diploma nosso, não. Vocês vão sair com o diploma do Sebrae, de quem vocês quiserem. Mas, pelo amor de Deus, não fale que tiveram aula comigo. Vai ser as primeiras, mas nunca vão contar que eu fui professor de vocês. Porque. E aí ficou aquele dissabor, eles foram reclamar na direção, eu fui falar com o diretor. Mas eu não podia aceitar, né? Mas o que vocês perceberam nessa minha história aqui de agora? Verdadeira. Mas percebe que uma empresa pode influenciar o setor? Pelo menos naquele micro setor de pizzas, delivery, numa determinada região, talvez um bairro só da cidade de São Paulo, foi possível uma ação predatória que fechou concorrentes. Né? E é isso. Vocês percebem que no setor, um pode influenciar o outro. Né? E as reações são. As reações competitivas são as mais diversas possíveis. Possivelmente, quando eles abaixaram o preço, os outros abaixaram. Como eles tinham o salário deles, de onde trabalhavam, eles não precisavam do dinheiro da pizzaria. Muito possivelmente esses coitados aqui precisavam. E aí tiveram que mudar de ramo, sei lá o que fizeram com o forno, porque transformar um forno de pizza, ele ou é forno de pizza ou é um monte de tijolo. Né? Então não deve ter sido fácil. Passam isso para setores, ou aumente a perspectiva, né? Percebe que o setor influencia e é influenciado pelas empresas que atuam nele. Isso dá. Você vai encontrar setores com uma dinâmica muito grande, uma concorrência muito forte, e setores mais calmos, menos turbulentos. Né? E para isso, nós temos a ferramenta, as 5 forças de Porter, que é uma maneira da gente estudar o que vocês estudaram numa visão da microeconomia, né? As influências para a oferta, procura e tudo mais. E o Porter prefere, ele é economista, né? Ele construiu esse modelo. Então vamos lá. Primeiro, eu quero fazer
o meu desagrado com a tradução, né? Techniques for Analysis, Industries and Competitions. Competitor, né? E aí traduzir-se técnica para análise da indústria. Industries não é indústria, é setor, né? Em inglês, a palavra indústria portuguesa, ela é traduzida para o inglês como manufacture. Então, essa tradução causa esse grande dissabor para esse professor inconformado, né, e que entende que isso cria problemas, porque alguns podem pensar o seguinte: nossa, então eu não posso aplicar, chamando de análise da indústria, para o setor de comércio varejista de medicamentos. Assim como o setor de seguros, assim como se chama indústria bancária ou setor de bancos. Então, isso é uma tradução inconveniente, né? A maneira mais educada de eu chamá-la, né? Competitors, competidores, concorrentes, né? E da concorrência. Ok, vai. Né? Tá ok, né? Então tá bom. Então vamos lá. Tá aqui o modelo do Porter. O Porter, ele criou um modelo onde o setor ele recebe ameaças de novos entrantes, mas também se protege das ameaças. Ele enfrenta os fornecedores, né, e negocia, né, há um poder de barganha que pode estar mais forte aqui ou aqui. Sempre existe a ameaça de produtos que venham substituir os produtos do nosso setor. E o poder de barganha dos clientes também é forte e é negociado. Então, sempre vai ter essas ameaças. E a quinta ameaça é a rivalidade entre os concorrentes. O que ele prega é o seguinte: quanto mais dinâmico, maior essa rivalidade, mais feroz é a briga e o surgimento, e isso faz com que os fortes prevaleçam e o setor fique cada vez mais forte e cada vez mais se protegendo de novos entrantes e de produtos que possam substituir os seus. Então, e cada vez mais forte contra os seus fornecedores e contra os seus clientes. É mais ou menos isso que nós vamos brincar nesta aula de hoje. Então, começamos com os novos entrantes. Quem que é um novo entrante? Ora, alguém que queira entrar no seu negócio. Recentemente, o Brasil recebeu novos fabricantes de automóveis de origem chinesa. Eles eram novos entrantes no mercado do setor, né, automobilístico do Brasil. Pode ameaçar a participação de mercado das empresas existentes. Claro que pode. Né? Se você passa a ter uma produção ou uma oferta maior de produtos, obviamente a concorrência maior e uma possível queda nos preços. O pessoal fala assim: mas o preço no Brasil sempre sobe, tal, e não. Gente, o mercado nosso hoje está pífio, né? O mercado de automóveis está uma vergonha. Né? Obviamente que os preços, fica difícil de você viabilizar produção no país assim. Né? Então, não é porque entrou mais concorrentes que eles também, né, não vão se acertar para não quebrar todos. Né? Bom, força por mais eficiência e eficácia. Também é verdade. Né? Os chineses chegaram, eu me lembro, que
que, mas é barato e compensa, mesmo que a gente fique com o carro lá, não sei quantos dias na concessionária, arrumando o que veio quebrado, né? Ou que quebra, ou que danifica, enfim. No começo tinha muitos inconvenientes desses, né? Óbvio que eles tiveram que trabalhar, né, as questões de eficiência produtiva, né, para conseguir ter uma eficácia melhor diante do mercado. Bom, mas os setores se protegem? Claro, claro que os setores se protegem. Vêm os gigantes chineses, mas e se associaram com o Carlos Alberto Caoa, né? O Caoa era um grande distribuidor de automóveis do Brasil, talvez o maior revendedor de uma das marcas que tinha aqui no Brasil. E ele se associou com os chineses, né? Por que precisou dois gigantes se associarem? Porque havia aqui no Brasil uma economia de escala que fazia com que, se você fosse produzir um automóvel só, você não teria sucesso. O Hamilton foi lá, desenhou um automóvel, ele gostava de mexer com fibra de vidro e o sonho dele era desenhar o automóvel dele. Ele desenhou, fez uns testes de aerodinâmica lá na cabeça dele, usou um motor de outro automóvel, chassi de outro tal, e saiu andando com o dele, mas não conseguiu licenciar o carro. E para licenciar é caro, né? Por quê? Porque era um off, né? Não era um carro, né? Não dá para eu abrir uma fábrica de automóveis assim, quase que do nada, né? E o mercado de automóveis criou hoje uma grande novidade em termos de possibilidades de produtos, né? Então já tem nichos sendo atendidos, a Ford mesmo é uma empresa que, pelo nicho dela, ela saiu do Brasil, ela saiu daquilo que ela nunca se sentiu bem em fazer, que era os carros populares, e foi para onde ela vai atuar com nichos, né, nas SWA, se eu não me engano que fala assim, mas são aqueles carros mais maiores e compactos, né? E, enfim, o grau de diferenciação é enorme, né? E há uma proteção, né? E precisa de capital. O próprio senhor Carlos Alberto e os chineses perceberam isso quando se associaram. E montou uma fábrica de automóvel, você tem uma grande rede de lojas de automóveis, né? Para sair do mercado não é fácil, né? Você vai transformar no quê? E isso, né, vem criando problemas. Ora, as próprias montadoras sempre criaram os seus próprios distribuidores ou as redes autorizadas, que são canais pelos quais eles tentam fechar o acesso de outros fabricantes e concorrentes. E pode haver políticas governamentais que venham a criar, mas isso não é bem o setor, né? Claro que sempre há retaliações, entrou um concorrente, vão jogar pesado. Quando eu conversei lá com até colega de ginásio, né, os proprietários do Café Pacaembu ficaram muito grandes. O Café Pacaembu chegou no Max Share de 7º lugar no Brasil, né, o 7º maior, uma instalação fantástica. Eles empacotavam para outras marcas, inclusive, porque a instalação deles
muito boa, muito grande, né? E aí eles perceberam que esse crescimento deles não foi uma coisa muito boa, porque os Três Corações sempre ameaçou os que colocavam a cabecinha de fora. Chegaram a me falar que eles tinham um medo muito grande do Três Corações querer comprá-los, resolver comprá-los. E quando eles faziam isso, eles criavam uma concorrência meio predatória nos mercados onde atuavam, né? E fizeram isso com alguns outros, eles não me deram esse tipo de informação, mas é uma reação complicada. Você imagina você estar com uma empresa, a sétima do mercado brasileiro, e de repente o maior, o primeiro, começa a vender os produtos dele nos mercados que você atua com preços predatórios. Tá? São reações que podem acontecer, né? Então a retaliação para quem entra então pode ser maior ainda. O mercado não é para mercados assim já mais solidificados, não é para amadores. Bom, se de um lado nós temos os novos entrantes, né, o setor tem que estar forte para não ser pressionado pelos seus fornecedores. O setor de supermercados, imagina eu falar de indústria de supermercados. Bom, a indústria fabrica supermercados. Não, o setor de supermercados costuma ter, o setor todo, um forte poder de negociação com boa parte dos seus fornecedores. Por quê? Porque o setor de supermercados, que enfrenta uma concorrência muito forte, tem esse lado aqui, os seus consumidores, também muito ativos e muito reativos a preços, principalmente em momentos como o que nós estamos enfrentando no Brasil, onde os preços têm tomado os rumos, né, e embalados aí em foguetes terríveis, né, por culpa do ICMS, segundo o governo federal, né, pelo menos assim que ele diz que esta é a razão da gasolina estar alta, mas os supermercados não atuam, mas isto tem influenciado, né? Não é isso. O que está influenciando é o dólar, que está subindo. E eu não consigo ver tirar o ICMS do preço do dólar para que as coisas não subam tanto assim, né? Então, essa balela é muito boa, né? Veja, o dólar subindo, muitos produtos são precificados fora, mesmo que produzidos no Brasil, são precificados fora. Por que que eu vou fornecer feijão para o brasileiro, né, se a soja subiu a um preço muito interessante e eu posso exportar à vontade, né, em vez de produzir feijão, que é um produto muito consumido no Brasil, nos outros nem tanto, nos outros países nem tanto. Então, percebe que o que está fazendo mexer e tornar os preços altos dos produtos e deixando os consumidores nervosos, fora que com o desleixo da nossa pandemia, nós estamos enfrentando uma situação muito dura, né,
Não quero tomar partido, mas nunca fizemos a lição de casa, né? Nem no começo dos testes, nem uma real defesa, né, de movimentação. E agora, por exemplo, a Índia está sendo um epicentro muito forte da pandemia e chegam ao Brasil 2 voos diários da Índia e as pessoas descem com a maior naturalidade, sem necessidade de testes, sem necessidade de ficar em quarentena. E eu, se eu quisesse ir para qualquer país fora do Brasil, eu teria que fazer quarentena, 14 dias fechado no hotel. E tem países, como por exemplo os Estados Unidos, que exigem que a quarentena seja feita fora do Brasil, num país que eles indiquem. Então, percebe que nós não tomamos nenhuma medida para proteção desde o começo da pandemia, né? E isso, obviamente, que está deixando essa situação difícil no Brasil. Um vírus é algo que você não tem tratamento, nunca teve, nenhum vírus tem tratamento, né? E tem alguns que são problemas. Quando eu era pequeno, é uma virose, é uma virose, é uma virose, né? E o médico dava lá algumas coisas para gente, para enganar a gente, mas nada que curasse, só aliviava sintomas, né? Agora, uma virose tipo poliomielite aleja, né? Até a minha geração assistiu isso no Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer é que a nossa economia, né, por questões diversas, nós estamos com os preços e nervoso o mercado consumidor, né, que briga com os supermercados, né, e fica escolhendo. Até esse professor agora, quando faz suas caminhadas, vai olhar preço aqui, lá. Estou guardando alguns preços aí importantes. Né? Não dá mais para fazer como eu sempre fiz, de ir num supermercado, fazia todas as compras e voltava, né, sem olhar outros. Né? Tenho olhado, sim. Eu acho que a maior parte das pessoas, neste momento, anda fazendo isso. E isso tornou o setor, né, de supermercados uma luta maior e uma pressão, né, e eles têm um poder de barganha forte com seus fornecedores. Por quê? O setor de supermercados quer comprar, né, com qualidade e com preços menores. E, obviamente, os fornecedores querem entregar qualquer coisa por um preço mais alto. Mas não é isso que está comprando, né? Então, percebe? Quando a gente olhou o poder de negociação eu apreciei aqui, então, o poder de negociação dos fornecedores com o setor de supermercados, nós vemos ele muito nervoso, né? E os supermercados tentando ser mais forte nas suas negociações. E, por outro lado, os compradores, né? O setor de supermercado tem apanhado dos compradores que estão com um poder de negociação por falta de dinheiro até, ou por falta de consumidores, né? Estão com poder de negociação maior com o setor. Percebe que essa análise é uma análise bem completa, né? A gente olhou para cá e olhou para lá, no setor, né? Ora, o comprador, ele quer sempre menor preço e maior qualidade. E o fornecedor, ele quer sempre um preço maior
e menor qualidade. E o setor está no meio, brigando com esses dois. Certo? Então, e nisso tudo ainda vem mais uma coisa para o setor. Poxa, tem produtos que podem substituir os produtos nossos, né? Ou o serviço de servir produtos de supermercado estão enfrentando algumas concorrências, né? São pessoas, os supermercados de bairros começaram a ter uma maior, um avanço maior, né? E começou a substituir na questão dos supermercados. Eu gosto de pensar nos produtos substituíveis porque as pessoas às vezes fixam a sua imaginação, né? Ah, automóvel é automóvel, não tem produto que substitui automóvel. Se você olhar automóvel como uma propriedade de uma pessoa, né, ele é um produto. Mas por que essa pessoa compra automóvel? Porque ela precisa se locomover, né? E ela não quer ficar dividindo o ar na época de pandemia com um ônibus lotado, ou um metrô lotado, ou um trem lotado. Né? Então ela está num desejo inenarrável de ter seu automóvel. Mas, por exemplo, a cidade de São Paulo. Ter um automóvel é um custo não pequeno. Investimento em algo, num ativo, né? Que vai desvalorizando conforme você vai usando. E para você manter esse ativo, você tem que ficar renovando e comprando automóveis, no mínimo de 4 em 4 anos, né, para ter o seu patrimônio valorizado, né, mas sempre gastando dinheiro a mais. Né. Tem que pagar um seguro, porque se roubam, fica difícil de repor. IPVA, e aí você vai somando, né, e fala assim, olha, eu posso ter o uso de automóvel alugando. Quanto? Ah, todos R$ 100 por dia, né? E aí a locadora me fornece com alguns descontos. Eu posso. Ah, mas a indústria de automóveis vai continuar vendendo. Sim, vai continuar vendendo, né? Vai continuar vendendo para os que alugam. Ok. Mas as pessoas vão começar a não ter mais esse produto, né? Fora aqueles que compartilham o uso ou a necessidade de usar automóvel com outros através da compra de serviços do serviço de Uber, né? Ou 99, que é o concorrente. Percebe como vai surgindo, né? E a moto, ela é um substituto no automóvel? Talvez nas cidades grandes ela não é um substituto assim muito direto, mas no interior do Brasil hoje a moto tem sido preferência. Tem substituído sim o automóvel. As pessoas estão optando por ficar com moto mesmo e não ter um automóvel e correr o seu risco de vida, né, maior do que num automóvel. Poxa, né? Então não é só assim, você vai no supermercado, eu gosto de manteiga, não, eu gosto de margarina, um substitui o outro. Sim, são produtos substituíveis. Mercados distintos, uma é de origem vegetal, outra de animal. Né? Cerveja e vinho. Ah, o vinho é bem mais caro, né? Mas se o vinho branco, geladinho, tivesse num preço mais razoável, podia ser que ele disputasse com a cerveja. É uma ameaça? É uma possível ameaça, né? E é uma ameaça controlada por lobbies.
o pessoal do vinho não consegue abaixar o IPI, né, mesmo o ICMS, e o pessoal da cerveja consegue. E eles têm um lobby muito forte, né, obviamente consegue fazer isso. Outra né, um movimento de substituição que teve no Brasil foi, né, ele está regredindo, mas ele foi muito forte numa época quando o povo teve um acesso maior a produtos e serviços e um grande contingente de brasileiros que vive no sudeste do país ou em outras partes, mas de origem nordestina, por exemplo, puderam visitar os seus parentes de avião, né, por um serviço de transporte que se tornou um preço muito mais viável, interessante e com uma qualidade incomparável do que uma viagem de ônibus. Eu cheguei a fazer uma viagem para Salvador da Bahia, de São Paulo, que durou 2 dias de ônibus. E era uma viagem, não é brincadeira, 2 dias você passa no ônibus, vai um dia, dorme uma noite, chega no outro dia. Né? Dormi uma noite no ônibus. Poxa, 3 horas, se eu não me engano, ou 2 horas para Salvador, muda completamente. Então, percebe que este serviço passou a substituir a viagem de ônibus e o setor de ônibus deu uma regressão com com esse tipo de serviço oferecido de longa distância. Né? Ele passa a ficar mais viáveis nas médias e curtas distâncias. Mas parece que agora o mercado está dando uma reviravolta e hoje, então, nenhum desses estão sendo procurados tanto mais. Né? A pandemia reduziu, não dá para a gente pensar. Olha, espero ter passado para vocês uma boa volta, né, do que pode ser produto substituível, né, que é bem diverso do que nós falamos de novos entrantes. Novos entrantes, aqueles que entram no setor com os mesmos produtos que o setor trabalha. Produto substituto é algo que venha substituir ou concorrer com produtos do setor. Quanto mais intensa a rivalidade entre os concorrentes, obviamente faz com que os preços num determinado setor diminuam e aumente a eficiência desse setor. E essa briga, né, a rivalidade, quanto mais forte, mais intensa, mais forte fica o setor, né, e obviamente ele vai criando mais barreiras para novos entrantes. Bom, temos que falar então, né, de uma particularidade do ambiente externo, que é os concorrentes nossos próximos. Na análise SWOT, é sempre feita uma análise com os 2 ou 3 concorrentes mais próximos, né? Assim que o pessoal viabiliza a análise da concorrência. O ambiente da concorrência é necessário entender. Né? O que está pensando nossos concorrentes? O que eles vão fazer? O que eles estão aprontando? Né? O que vai acontecer? Né? E a empresa tem que estar ligada nisso e tem que ter um sistema de informação, né, onde vai filtrando sinais do que está acontecendo com os seus concorrentes. Né? Então, mas isso é uma coisa comum? É.
Os Estados Unidos não tem a CIA, a Companhia de Inteligência Americana. As empresas têm que ter suas CIAs, né? E isso chama-se inteligência competitiva. É uma parte da empresa, alguém tal, lá está sempre coletando informações, dados, né, que ocorrem. E esses dados costumam vir das mais diversas formas possíveis. Você vê um anúncio no jornal de uma empresa comprou um terreno grande numa área industrial. Vai construir uma planta, uma fábrica. A possibilidade disso é enorme. Você vê hoje anúncios de jornal para emprego é muito pouco, né? Mas qualquer sintoma de contratação de algum profissional um pouco diferente do costumeiro pode indicar alguma tendência dessa organização para um dado mercado ou não. Bom, todos os sites das empresas são públicos, né? E a gente pode olhar o que quiser, né? Se eles são a maneira da empresa, uma das formas da empresa se comunicar com o seu público, também é uma maneira dos concorrentes olhar o que você está comunicando para o seu público. Então tem uma série de coisas que são éticas, né? Agora, a espionagem que os americanos fizeram na Petrobras lá na época do pré-sal, né, que a Dilma brigou com meu Deus, o presidente da época, Barack Obama. Isso não é ético. Né? Furto de desenho, espionagens, não é ético. Né? Mas você vai ver isso acontecer. Né? Contratar funcionários do concorrente é ético. Né? Você fazer uma simulação de contratação de funcionários para atrair funcionários do concorrente para pegar informação não é ético. Mas já vi acontecer. Então, é importante, né? Eu acho que a empresa ética sempre tem a ganhar, embora a espionagem não ética da nossa Petrobras, ela, junto com uma série de ocorrências que passamos a ter, ela causou danos fortes à Petrobras e a nossa felicitação que poderia ser o pré-sal. Espero que tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês para a semana, terça que vem, né? Essa aula é uma aula temporona ou fora de série, né? Off-road. Obrigado e até a nossa próxima aula.